A Lei das Cotas, instituída em agosto de 2012, garante a reserva de 50% das vagas de universidades federais para alunos de escolas públicas. Entretanto, o sistema de reserva de vagas já existe na URGS desde 2008. Embora em processo de consolidação no Brasil, o sistema ainda divide opiniões. Eu acho que tem que ter cotas, eu acho que deve ter para pessoas que não tenham condições, tem que ter cota para usar a faculdade. Também sou a favor da cota pelos negros, pardos e índios também. Na verdade eu sou a favor, só que a cotas de escolas públicas, não sou a favor de cotas raciais. Então, eu acho que a cota tem que ser para aquele que não tem condições, entendeu? O cara da favela, o cara que trabalha de dia para se alimentar de noite. Esses têm que ter o direito à cota. Quando tu implementa cotas, tu tá, como é que eu vou te dizer, tu tá negligenciando alguém. De repente tem pessoas que mesmo que tenham um poder aquisitivo melhor, eles têm um intelecto melhor, entendeu? Então eu acho que tinha esse mérito, eu acho que é para quem sabe mais, né? Tem pessoas que, por exemplo, fazem cursinho para vestibular, fazem anos disso, estudam nas melhores escolas, mais caras, a cidade tem mais oportunidades que quem, por exemplo, estuda numa escola pública, que o ensino não é tão bom. Eu acho que as cotas ajudam isso. As cotas vieram para fazer com que esse pessoal que não tinha condições de entrar numa faculdade, ele agora está vendo que surgiu essas condições através das cotas. Porque a Universidade Federal é um lugar onde a maioria das pessoas é pessoal de classe média e tem pouco contato, muita gente tem pouco contato com periferia, e eu acho que isso é uma coisa que talvez o pessoal cotista possa trazer, uma outra realidade que o pessoal às vezes não tem acesso. Muitas vezes o cotista racial tem essa maior limitação, né? O social a gente percebe que tem um pouco, só que ele, na sua maioria das vezes, ele consegue dar sequência ao curso. Agora o racial, muitas vezes ele tem essa defasagem maior nisso. Conheço muita gente que entrou aqui sem um bom ensino e não diminui nada a qualidade. Acho que todo mundo que entra aqui se esforça o suficiente para continuar aqui dentro. Periferia tem bastante gente aí que tem nível cultural altíssimo. É só começar a abrir o leque deles, começar a botar os caras para estudar, que os caras têm que ir. Que algumas pessoas dizem que não existe racismo, mas eu acho que existe racismo e vai deixar de existir no momento que as pessoas estiverem em igualdade. As cotas diminuem a qualidade das universidades? Como os alunos cotistas superam os desafios de ingressar na vida acadêmica? E como as trajetórias de vida desses alunos influenciam em seu desempenho? Essas foram algumas das perguntas que motivaram a pesquisadora Luciane Bello na realização de seu mestrado. Começamos a entrevista com uma retomada sobre as cotas. Confira! A universidade ela fez uma discussão bem ampla, né, sobre esse tema antes de 2008, então em 2007 foi aprovado, né, depois de vários seminários, vários eventos, e eu acredito que naquele momento foi feito o máximo que foi possível, né, porque a sociedade tinha ainda muita resistência e ficou destinado 30% e as cotas raciais ficaram dentro das cotas sociais. Com a previsão de uma avaliação, né, 5 anos depois, que foi o que aconteceu no ano passado, em 2012. Só que aí o cenário, né, nacional também mudou, porque várias universidades já tinham implantado o sistema, mas agora, em 2012, a própria presidência, né, da República definiu que teria que chegar a 50% de cotas. Então, eu acredito que é uma oportunidade, né, para pessoas que têm realmente uma defasagem, não só educacional, mas cultural de uma forma mais ampla. E são pessoas que, ao longo do tempo, a gente vê várias pesquisas que conseguem, sim, acompanhar o curso e ter um desempenho bom, né, acima da média. Qual que é a tua opinião sobre o sistema de cotas implantado aqui na universidade? Eu acho que nós conseguimos avançar alguma coisa, mas eu penso que deveria ser diferenciada as cotas raciais das sociais. Não devia ficar
né, como está hoje, e mesmo depois da avaliação permaneceu. E eu queria que tu me contasse um pouquinho da tua pesquisa sobre a trajetória dos alunos cotistas. Eu trabalhava na Secretaria de Assistência Estudantil, que hoje em dia é Pró-Reitoria, né, de Assuntos Estudantis, e lá eu atendia estudantes que solicitavam os benefícios, né, casa do estudante, restaurante universitário, e me intrigava muito porque, escutando esses estudantes, eu via que muitos tinham uma trajetória muito difícil, ao meu ver, e que não parece que aquilo não era visto do mesmo jeito, que eles achavam maravilhoso estarem estudando na URGS e que todas as dificuldades de transporte, de acesso mesmo a livros e os materiais, tudo isso era colocado em segundo plano. E outros estudantes tinham, parece que tudo mais, de uma forma mais acessível, moravam perto da universidade, né, tinham uma família por perto, não conseguiam ter um bom desempenho, não conseguiam acompanhar. Então isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção e eu resolvi tentar entender melhor, né, isso. Foi aí que eu cheguei no tema da resiliência, né, porque no início eu achava que algumas pessoas tinham como se fosse uma capacidade, essa capacidade de quanto maior a dificuldade, quanto maior o problema, o obstáculo, maior a vontade da pessoa vencer. Eu vi que isso fazia parte de um processo, né? Então, algumas pessoas elas vão conseguir lidar melhor com questões acadêmicas, outras familiares, outras no trabalho. E também depende do momento de vida de cada um. Às vezes as pessoas vão ter mais dificuldade quando criança, mas depois na adolescência e na vida adulta elas vão conseguir lidar melhor com algum problema específico. Então foi isso que eu resolvi estudar e eu fui, né, tentando descobrir melhor como funcionava esse processo de resiliência nesses estudantes cotistas. Porque eu entrevistei estudantes cotistas negros que ingressaram na universidade em 2008, então no primeiro vestibular, né, da implantação das cotas, e com um bom desempenho acadêmico. Então eles tinham que na época era a forma de desempenho, como era visto, era a taxa de integralização média, e eles tinham acima de 50%. Né? Então são estudantes que vieram sim de escola pública, que tiveram muita dificuldade para se adaptar. Questão da linguagem, a questão que alguns salientavam, gostavam de ler, mas na verdade liam autores que não são reconhecidos pela academia, né? Então foram vários obstáculos que eles foram enfrentando e mesmo, né, com todos esses obstáculos eles conseguiam atingir essa taxa de integralização e passar a superar isso, né? O que tu destacaria assim das falas e talvez algum aluno específico que faz parte da tua pesquisa? Olha, foram assim histórias muito interessantes. Eu fiquei muito satisfeita de ter tido essa oportunidade de conhecer essas trajetórias e de poder mostrar essas trajetórias, né? Porque eu acho que são pessoas que têm uma riqueza, né, que acumulam uma riqueza nessa trajetória e que valem a pena. Tem estudante que já era aluno da URGS, mas tinha ingressado por aquele ingresso extravestibular, porque ele estudava em uma outra universidade paga e não teve mais condições, né, de pagar e fez a transferência. Só que quando o aluno faz a transferência, ele não pode trocar de curso. E ele fazia bacharelado e ele queria fazer licenciatura. Então ele teve que esperar, porque já fazia um tempo que ele estava tentando concluir o curso, né? E aí ele conseguiu com as cotas passar no vestibular para a licenciatura. Muitos colegas eram contra as cotas e diziam que ele era uma exceção. Mas ele não entendia, mas como assim?
vocês são contra as cotas, eu entrei pelas cotas, só falta vocês me dizerem agora que eu tenho alma branca. Né? Mas é que os colegas achavam que, como ele já estava na universidade, então ele era legítimo, né, a sua estada aqui. Quando realmente as pessoas imaginavam que os alunos cotistas, toda aquela discussão que iam, né, abalar a qualidade, a excelência da universidade e várias questões que foram colocadas antes mesmo, né, da implantação, que o racismo ia ser muito mais acirrado, a discriminação. E aí a gente vê com várias histórias, né, várias experiências que dentro de sala de aula, toda essa informação que eles trazem, porque muitas vezes professores e os colegas discutiam questões sem ter conhecimento, né, prático daquilo, e eles com essa vivência, com essa experiência podem contribuíam muito nas discussões. Vários professores colocavam isso, que depois que os alunos cotistas começaram a frequentar a universidade, os cursos, que a discussão é muito mais proveitosa, é muito mais rica, né? Porque essa diversidade que a gente precisa respeitar e realmente, né, conviver, valorizar. Isso acho que é uma coisa que está acontecendo em todas essas histórias, né, que eu escutei. Eu acho que tem isso, são muitos desafios, alguns trabalham, então é difícil conciliar o estudo né, a universidade e o trabalho, mas eles conseguem, né, como eu disse, ultrapassar esses obstáculos, mas com muita determinação. É bem difícil, mas a gente vê que vários programas foram acontecendo ao longo desse período, e o programa de apoio ao estudante, o PAG, ele começou depois das cotas, mas ele atende também os outros estudantes. Por quê? Tem disciplinas, tem alguns cursos que realmente são mais difíceis, que os alunos têm mais dificuldade, e eles hoje têm um apoio maior, né? O Programa Nacional de Assistência Estudantil, que não existia, né, ele só foi ser aprovado em 2007 para implantação em 2008. Então, a permanência dos estudantes na universidade, nas universidades também foi visto de uma outra forma. Então, foram criados auxílio transporte, auxílio creche. Então, eu acho que uma série de questões aí foram acontecendo e são muito positivas, né? Tu vê alguma perspectiva futura para essa tua pesquisa agora, por exemplo, durante o doutorado? Hoje eu estou trabalhando no Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da ProRest, e o que eu estou vendo, assim, que está me chamando mais atenção e que eu quero pesquisar, são lideranças negras, porque até então a gente não ouve falar, não existe muito material. Parecia, para mim pelo menos, que não existiam. E hoje eu vejo um outro mundo, porque também com esses contatos, com essas trocas, a gente começa a ver uma outra realidade, outras possibilidades. E eu pretendo trabalhar com lideranças femininas negras, né, e mostrar porque elas existem, têm um papel muito importante, né, e o que falta é reconhecer, é mostrar, e esse sentimento, né, de pertencimento e de invisibilidade, muitas vezes, que são contraditórios, que a gente passa desapercebido no dia a dia. Então, isso que eu quero pesquisar. Estou pesquisando agora. Que perspectivas e desafios tu vê para um sistema de cotas, um sistema de assistência estudantil se expandir pelo país? Olha, eu acho que várias universidades já implantaram um sistema, né, e estão ampliando, de certa forma, mas hoje eu penso também na questão do mercado de trabalho, né? Como vai ser, né, a recepção no mercado de trabalho desses profissionais? Porque aí a gente vai ver,
porque na minha pesquisa de mestrado, mais de uma vez isso apareceu, entre um branco e um negro disputando a mesma vaga, o branco tendo uma escolaridade menor e o negro maior, é muito provável que o branco vai ser selecionado, né? Então me preocupa como vai ser a recepção do mercado de trabalho dessas pessoas formadas numa universidade que, no caso a URGS, né, a melhor universidade do Brasil. Será que o mercado vai reconhecer essas pessoas, principalmente os negros, né? Porque hoje, depois da implantação do sistema de cotas, a gente vê muitas pessoas falando dos cotistas que andam pela universidade. Não, só são técnicos ou professores, não necessariamente são alunos cotistas, mas eles são identificados como cotistas porque são negros. O que não acontece com aqueles estudantes que são cotistas, né, oriundos de escola pública. Sempre existe essa diferenciação, pelo menos por enquanto. A minha expectativa é que isso acabe, que isso mude, né? E que tem até uma frase que a professora Arabella, que é minha orientadora, ela coloca, e até tem no mural aqui, ali entre a Faculdade de Educação e o Bar do Antônio, que o que a gente deve tentar diminuir, acabar, combater, são as desigualdades e não as diferenças, porque as diferenças, elas nos enriquecem, né? Então, eu acho que é aprender a lidar com o diferente. Eu acho que esse é o nosso desafio, porque o diferente não quer dizer que seja pior, não quer dizer que seja menor, é só diferente, né?